alunos! Hoje a gente vai falar de um tema que para quem está começando no instrumento é muito importante. Por quê? O violoncelo, o violino, os instrumentos de cordas de arco em geral, eles não têm o que a gente chama de casas, né, ou trastes, né, que o violão possui, né, onde ele faz as divisões. Então você visualiza e sabe onde fica cada nota, né? Quando a gente está começando, esse seria o processo mais difícil que a gente tem, né, no começo, né? Porque a gente não tem essa visualização para saber onde colocar o dedo, né? Então, para amenizar um pouco isso, a gente coloca umas marcações, umas fitinhas, né? A gente pode usar fita crepe, durex, o que for mais acessível. Eu vou fazer hoje aqui com durex. Então, o que a gente precisa? Cortar o durex do tamanho do braço, né? Então, o que acontece? A gente passa o durex por dentro do violoncelo. E a gente põe na marcação da primeira fita. Para quem já tem um pouco de contato com música, é possível fazer assim. O que é necessário? A gente pode estar utilizando um afinador. Quem já tem o contato com a música, já tem o instrumento, sabe do que eu estou falando. Então, se a gente tocou a corda solta, né? Ela vai soar a nota Lá, né? Se a gente pressionar o primeiro dedo, ela soa a nota Si. Então, a gente olha no afinador e coloca a fita bem em cima da marcação. Eu não estou usando afinador porque eu já faço isso há muito tempo, né? Então, eu já coloquei aqui a minha primeira fita. Então, geralmente a gente coloca as fitas no que a gente chama de primeira posição do violoncelo, né? Então, você coloca, você nem aperta muito, porque depois você dá uma conferida para ver se realmente a fita ficou no lugar certo, né? Então a gente vem por dentro do violoncelo. Tô colocando a fita do quarto dedo agora. Então, se a gente tem o Lá, né, corda solta, o primeiro dedo Si, né? O quarto dedo é o Ré, que é o mesmo som da corda solta, né? Então a gente procura colocar a fitinha bem no lugar ideal, né? Para quem tem dificuldade de fazer isso em casa, realmente é necessário o auxílio do professor presencial, né? Mas, como eu disse, quem já tem um pouco de assimilação, de usar o afinador, saber um pouco o nome das cordas, isso é totalmente possível. Então, a última fitinha que a gente coloca seria a terceira. Então, a gente colocou no dedo 1, no dedo 3 e no dedo 4. Então, o que acontece? Com isso, a gente cria aquela ideia que o violão possui, né? Que são os trastes, né? Então, ele cumpre esse papel. Então, aqui a gente vai ter a corda solta, o dedo 1 com a fitinha, o dedo 3, o dedo 4. Isso seria o que a gente chama de primeira posição, né? E é muito importante para os alunos que estão iniciando, né? Então, a dica que eu falo, que eu digo, vale a pena tentar em casa. Quem não conseguir, tem que tentar tirar as dúvidas pelo WhatsApp, ou tentar marcar para ver se alguém coloca. Porque realmente no começo isso ajuda muito. Mas, como tudo na vida, isso aqui é um suporte, né? Que a gente também não deve usar por muito tempo, senão a gente fica um pouco acomodado, né? Então, o vídeo de hoje que eu coloquei para vocês assistirem depois do fim da aula, tem um professor de violino comentando muito um pouco isso, né? Que as fitinhas realmente são muito boas no começo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar também dependente delas para a vida inteira, né? Então assistam esse vídeo depois da aula e boa sorte aí com as fitinhas, hein? Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma coisa que realmente ajuda muito para quem está começando, né? Para quem já toca um pouquinho de mais tempo, não é tão necessário, né? Então ficamos por aqui por hoje. Valeu, pessoal!
Um dos maiores desejos de qualquer violinista é um dia conseguir tocar todas as notas afinadas. Mas será que isso é possível? Olá, aqui é o William Brecher e hoje irei falar sobre como saber quando a nota está afinada. Se você está iniciando no violino, provavelmente ele deve ter algumas marquinhas, que isso é para você saber aonde colocar os dedos. E isso ajuda muito para acontecer algo que chamamos de memória muscular. Agora, se você já teve a experiência de tirar as marquinhas, deve ter percebido que não foi muito fácil afinar as notas, não é? Inclusive, se você já passou por esta experiência de tirar as marquinhas, eu gostaria de ler aqui abaixo nos comentários como foi essa experiência para você. Por que quando tiramos as marquinhas, não conseguimos afinar? O problema é que nós, seres humanos, temos uma grande tendência de nos acomodarmos muito fácil com qualquer situação. As marquinhas, por exemplo, quando o aluno está iniciando com elas, ele vai ficar como se fosse viciado em sempre quando for tocar, apenas colocar o dedo em cima da marquinha. Desse modo, vai chegar um momento que ele começa a tocar, ou toda vez que ele vai tocar, ele só se preocupa em colocar o dedo em cima da marquinha. Ele não se preocupa mais em ouvir o som da nota, se ela está afinada ou não. Aí quando ele tira a marquinha, ele tem dificuldade de saber onde o dedo vai, pois antes ele sempre tinha uma referência. E quando ele tira ela, ele não sabe mais o que fazer. As marquinhas vão ajudar muito para quem está iniciando, mas cuidado para você de repente não começar a ficar viciado nelas e ficar só procurando onde colocar o dedo. Nós temos que ouvir o som da nota afinada. Mas William, como resolver este problema? Você vai precisar estudar sempre com um afinador ligado, mas não precisa usá-lo em tudo o que for tocar. Eu diria que você vai usá-lo mais em algum estudo específico de afinação, uma escala, ou algum estudo do Savitic, ou algum trecho específico da música que você esteja estudando. Por exemplo, vou usar o exercício número 1 do método Otakar Savitic. Vou tocar bem devagar e vou estar procurando ouvir o som de cada nota e vou estar conferindo se essa nota está afinada no afinador. Muito cuidado para você não ficar só prestando atenção no afinador. Você precisa ouvir o som da nota, cuidar com a forma da tua mão e dos dedos, observando qual é a posição que está o dedo sobre a corda, e depois você só confere olhando para o afinador se afinou ou não. E se estiver meio desafinado, você dá uma corrigida, mas sempre ouvindo o som da nota afinada. Os exercícios repetidos com consciência irão te ajudar muito na memória muscular. Se você ainda tem as marquinhas no violino, não tem problema. Você pode fazer esse mesmo exercício, só que cuidado para não ficar só olhando na marquinha. Você tem que ouvir o som, você tem que sentir o tato, como que está a posição dos seus dedos. E vá tirando as marquinhas devagar, uma depois a outra, até você ir se sentindo mais seguro sobre isso.
Faça esse tipo de exercício consciente. Eu garanto que logo você vai começar a melhorar a sua afinação. Se este exercício te ajudou, deixe seu comentário aqui abaixo para que eu possa saber se eu estou ajudando ou não. Curta a nossa página do Face, se inscreva em nosso canal do YouTube. Toque violino fácil e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!